Juliano, boa noite, seja bem-vindo. E qual é o assunto que nós tratamos hoje com o nosso amigo mecânico? Boa noite, Edson. Boa noite para todos que nos assistem nesse momento. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui. É um ótimo momento para a gente levar informação, para a gente levar o conteúdo para o mecânico, para quem trabalha no segmento automotivo. Então, vamos aproveitar o máximo possível esse momento. E hoje nós vamos falar sobre o amortecedor, desde a sua concepção, de como ele trabalha, da importância que ele tem na segurança do carro, e principalmente até dar algumas argumentações para vocês, para que vocês trabalhem junto ao cliente, para que a troca, a venda da peça seja feita, que você mostre ao cliente que ele é uma peça de segurança. Então, tem muito assunto em pauta, aproveite o máximo possível e tenho certeza que no final a gente vai sair daqui totalmente feliz e contente com este nosso bate-papo aqui hoje. Tá certo, Juliano. Eu vou passar, então, o nosso amigo que está acompanhando, né? O Juliano vai fazer a apresentação e você vai interagindo no nosso canal, você vai interagindo aí na sala de bate-papo junto com a gente. E, ao final da palestra, o Juliano, então, vai estar respondendo as suas perguntas, esclarecendo as suas dúvidas. Então, vamos lá, Juliano? Vamos lá sim. Vou preparar aqui o que a gente vai estar trazendo para vocês. Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aqui. E também dizer que a MON se orgulha muito em fazer parte desse universo de mecânico, contribuindo com informação, para preparar vocês o máximo possível, para que vocês possam trocar a peça com precisão, para que não haja retrabalho, para que não haja reclamação do nosso cliente. E hoje a gente quer dividir esse momento juntamente com vocês durante essa apresentação. Então, mais que diz, mande o seu recado, mande aí a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa respondê-la da melhor forma possível e que você se sinta mais preparado a partir desse momento. Com essas informações que a gente vai passar aqui, com muita segurança, que você consiga transmitir tudo isso da melhor forma possível. Okay? Então participe conosco, não fique de fora, eu tenho certeza que você vai adorar esse nosso bate-papo. A gente vai dividir esse bate-papo em alguns temas. O primeiro deles eu vou falar sobre a parte institucional da empresa, para que vocês conheçam mais sobre a Tênico, sobre a Monway. Depois nós vamos falar aí sobre o amortecedor, né, passando por todos os momentos, desde quando ele foi concebido, desde a sua história, a sua construção, como ele funciona, né? Como se dá a pressão ali do amortecedor, e depois a gente vai ver as suas funções, necessidade de troca, e a gente encerra aí com os principais amortecedores que a gente tem disponível no mercado para que você, mecânico, possa oferecer para o seu cliente. Então, acompanhem comigo, a gente vai dar início ao conteúdo, né, que a gente preparou para vocês, conteúdo totalmente especial, conteúdo que a gente preparou aqui carinhosamente, para que então a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Então, vamos lá. Vamos começando aqui. Aí, joia. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? É muito bom a gente estar aqui reunido hoje para falar mais sobre amortecedor. Essa noite eu trouxe uma mensagem, né? Eu trouxe aqui uma frase para que a gente possa refletir da melhor forma possível. Essa mensagem, ela vai no seguinte, olha só. Trabalhe para que teus clientes te procurem por ser o melhor, não o mais barato. O que isso quer dizer? A gente sabe aí que nesse nosso universo mecânico, nesse nosso universo automotivo, existem, né, N profissionais, N oficinas, e todos eles querendo um lugar aí, né, um espaço nesse mercado. Então, procure sempre ser o melhor e aproveite não só essa transmissão que a gente está fazendo com a Monro, mas também de outros fabricantes, para que você se especialize cada vez mais. E dessa forma, então, o cliente possa sempre lembrar que você é o melhor e não o mais barato. Então, pense nisso, reflita sobre isso e comece a praticar a partir desse momento. Na sequência, eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Juliano, assim como já foi apresentado aqui pelo Edson.
Eu estou na Tênico desde 1999, então são 18 anos de vida dentro da Tênico. Meu trabalho hoje se concentra muito mais no setor de serviços, onde a gente tem o Service Center, para que a gente possa dar toda a assessoria, ajudar o cliente, ajudar vocês também, mecânicos, a atuarem da melhor forma possível nesse mercado. Além desse trabalho que eu realizo, a gente tem uma forte participação aqui, ó, nas mídias sociais. Então, se você puder olhar aí, ó, regularmente pelo Facebook da Monway, a gente posta ali uma dica técnica, uma dica que vai tratar de um componente, vai falar da parte elétrica, vai falar da parte mecânica, sempre com o intuito de chamar a atenção que o carro precisa ser revisado, que o carro precisa sofrer alguma manutenção. Porque, como a gente sabe, né, depois que quebrou, fica muito mais caro aí trocar as peças. E para você, amigo mecânico, eu tenho uma dica muito especial agora. No YouTube, a Monway tem um canal de vídeos chamado Monway Informa, onde nós temos ali vários conteúdos mostrando como se troca o amortecedor do determinado carro, do determinado modelo, até como se faz a equalização do amortecedor na hora da montagem dele. Nós temos também um outro canal que é o Monway Axis Informa, que vai tratar da instalação de buchas, coxins, dos kits, dos amortecedores. Então, para você que está ali no dia a dia, desmontando, montando, mexendo no carro do seu cliente, tem aí uma ótima fonte de conteúdo para que você possa consultar. Tá? Já te convido a acessar lá e aí nos acompanhar nessa jornada pelas mídias sociais. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Eu estou observando que o nosso chat já está bombando, um monte de gente participando. Eu pedi para você que está participando, além de colocar o teu nome, coloca também de que cidade você está falando, que é para a gente se localizar e conhecer um pouco melhor você. Além de colocar o teu nome, colocar a tua pergunta, diz também de onde você está assistindo o nosso Mecânico ao Vivo. Ok, bem lembrado, Edson. A gente vai começar agora a falar sobre a Tênico, né? Para que você tenha uma ideia melhor e mais abrangente de quem é a empresa e da segurança que você vai ter em oferecer um produto nosso a partir de agora. Joia? Então vamos lá. Quando a gente fala em Tênico, olha só, a Tênico hoje ela produz ideias inovadoras para um transporte mais seguro, limpo e silencioso. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso target, né? Esse é o nosso slogan, para que a gente sempre possa contribuir para o mercado automotivo com peças de qualidade e também peças aí que têm uma tecnologia totalmente avançada. A Tênico é uma empresa americana, tá? Ela está sediada ali em Lake Forest. O grupo hoje, para vocês terem uma ideia, ele fatura em torno de 8,2 bilhões de dólares. Então, é um grupo bastante expressivo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. O grupo Tênico começou a vir aqui para o Brasil no final da década de 70. A partir dos anos 90, trouxe também a marca dos escapamentos Walker. Então, é um grupo que também está investindo muito no Brasil para que vocês tenham acesso às melhores peças do mercado. Tá? Quando a gente olha hoje para a presença da Tênico aí no mundo, a gente vai dizer que nós estamos presentes em 24 países, com mais de 90 fábricas e também 14 centros de desenvolvimento. Nesses centros, se desenvolvem todas as nossas tecnologias. Então, quando a gente quer colocar um produto novo no mercado, ele nasce nesse centro tecnológico e depois de finalizado, então, ele é repassado para as fábricas para que ele seja aí produzido em larga escala. Ao todo, nós temos aí cerca de 30 mil colaboradores que fazem o seu trabalho da melhor forma possível para que você receba uma peça de qualidade, uma peça de tecnologia para montar na sua oficina. Mundialmente também falando, hoje ela produz e comercializa diversas marcas do segmento automotivo, tá? Então, todas elas são chanceladas por serem peças de alta tecnologia que trazem realmente inovação no mercado. E praticamente no final desse nosso bate-papo, eu vou mostrar para vocês alguns produtos que nós vendemos aqui no Brasil e que também são sinônimos de tecnologia. Eu vou me concentrar aqui agora nos produtos que a gente comercializa e produz no Brasil. Começando pela Monway, a gente tem aqui uma informação muito importante, que a Monway hoje é líder na fabricação e no desenvolvimento de amortecedores. Então, quando você fala de Monway, já é uma marca mundial e ela tem total know-how no desenvolvimento e fabricação dessas peças.
A fábrica da Monroe no Brasil está localizada em Mogi Mirim. Ali, trabalhando diretamente na fabricação dos amortecedores, nós temos aproximadamente 780 colaboradores que trabalham ali 24 horas por dia, e a nossa fábrica tem uma capacidade produtiva de 25 mil peças por dia, são mais de 1.000 peças por hora. Então, ali a gente fabrica os amortecedores convencionais, as estruturas, os hidráulicos e pressurizados também, algumas dessas peças que depois a gente vai estar explicando para você ali perfeitamente. Tá? Uma outra marca que também a Têmico comercializa no Brasil é a Walker, que tem aí sob sua responsabilidade os sistemas de exaustão. A Walker, assim como a Monroe, também é líder no desenvolvimento e fabricação deste produto. A fábrica da Walker Brasil também está sediada em Mogi Mirim. Então, a planta de Mogi Mirim, praticamente, ela se divide aí produzindo 2 tipos de produtos. Na linha da Walker, a gente tem cerca de 350 colaboradores que também trabalham exaustivamente para produzir o melhor produto, o melhor sistema de exaustão do mercado. Nós temos uma linha totalmente automatizada ali, que garante o perfeito encaixe da tubagem, do escapamento, ou até mesmo do catalisador, enfim, para entregar para vocês um produto realmente que seja de excelente qualidade. A terceira marca que nos compete aqui no Brasil é a Monroe Axios, o nosso fabricante de peças de borracha para suspensão automotiva. A Monroe Axios, então, está presente em 3 países, com 5 fábricas, e uma delas é a fábrica do Brasil, localizada em Cotia, às margens ali da rodovia Raposo Tavares. A marca Axios hoje ela é top of mind, é a marca mais lembrada, é a marca líder. Hoje vocês conhecem muito bem, né, a durabilidade dessas peças, e elas são feitas hoje seguindo um padrão rigoroso de qualidade. Ali nós temos cerca de 740 colaboradores que produzem mais de 4,5 milhões de peças por mês. Então, se a gente puder resumir aqui, ó, eu vou dizer o seguinte para vocês. Juntando Monroe Axios e também Walker, hoje nós temos capacidade para fornecer para todas as montadoras. Nosso produto hoje ele é homologado, ele é muito bem aceito como produto original. Além desse mercado que é altamente exigente, né, para você fornecer para uma montadora aí, você tem que ter ISO 9000, tem que ter uma QS 9000, tem que ter uma ISO 14000 que trata do meio ambiente, tem que ter também uma ISO TS 16949, que é hoje, né, a mais exigente entre todas. Então, hoje a Monroe ela tem todo esse know-how para estar fornecendo para as montadoras e é um produto, então, original. Além do mercado original que a gente trabalha, também estamos na reposição, onde a Monroe produz, então, as peças e vende para vocês. No mercado de reposição, nós temos também uma exigência que é com relação à certificação do Inmetro. Para que a gente venda, para que a gente produza hoje os amortecedores, eles precisam estar homologados pelo Inmetro. E daqui a pouquinho eu vou te dar uma informação sobre isso também. Depois de fornecer para as montadoras, depois de fornecer para o mercado de reposição, nós também atuamos nas exportações. O nosso produto fabricado no Brasil segue para outros países e isso é um sinal que ele tem qualidade, que ele tem tecnologia para ser oferecida lá fora também. Bom, na sequência eu quero te mostrar o seguinte. Eu falei que para atuar no mercado de reposição, as nossas peças têm que estar homologadas pelo Inmetro. Então, quando você olha hoje para o tubo do amortecedor, você vai ver essa imagem. É a gravação que aparece lá no tubo do amortecedor. O que muita gente hoje confunde e ainda liga para a Monroe para perguntar é quando eles olham aqui, ó, no ano de 2012, eles acham que essa é a data de fabricação do amortecedor. Mas não é a data de fabricação. Esse foi o ano em que a Monroe conseguiu a certificação pelo Inmetro. Ok? Quando a gente for ver a data de fabricação, nós vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ver que a data, então, ela é composta pelo mês, pelo dia e depois, finalmente, pelo ano. É aí sim, né, que a gente tem a identificação da data de fabricação do produto. Ok? Nós vamos sofrer agora também uma alteração com relação à data de fabricação. Nós vamos trabalhar agora, né, com a letra que corresponde ao mês, ok? E aí nós vamos trabalhar com o dia corrido. Vai ter lá BR, de Brasil, depois nós vamos ter um número que corresponde aos dias do calendário anual,
e por fim aí uma letra que simboliza então o ano de fabricação. Então fique atento a essa alteração, tá? Ela vai ocorrer aí nos próximos dias, e se você tiver alguma dúvida aí com relação à identificação da data, dá uma ligadinha para a gente, depois eu vou deixar o telefone aqui do nosso Mongo e Resolve, entre em contato conosco para que a gente possa te ajudar nessa identificação. Mas o importante é você sempre lembrar disso, ó, 2012 não é a data de fabricação da peça, e sim a homologação do INMET. E para terminar essa parte da técnico, agora eu quero te fazer um convite muito especial. Na semana do dia 25 a 29 de abril, nós estaremos participando da Automec, que é a maior feira aí da América Latina no segmento automotivo. Lá nós vamos estar com um stand no endereço E131. Então, eu te convido para que você passe lá, para nos visitar, para conhecer os nossos produtos, para conhecer a nossa tecnologia. Dessa forma, então, você vai viver um pouco mais desse nosso mundo que é a técnica. Então, a partir de agora, eu quero que você tenha em mente o seguinte: quando você vende um produto Monge para o seu cliente, você vai estar vendendo aquilo que é de melhor. Primeiro, porque é uma marca mundial. Segundo, porque é um produto original, ele sai da linha de fábrica. E outra coisa também, né? Entre o produto original e o produto que é vendido na reposição, gente, não tem diferença. Tecnicamente, é o mesmo produto. A única coisa que vai mudar vai ser a gravação, vai ser também a embalagem e o tempo de garantia do produto. Mas o produto em si é o mesmo produto. Então, você tem total segurança de comercializá-lo para o seu cliente. Na sequência, nós vamos agora começar aí a falar do amortecedor. E para a gente falar do amortecedor, a gente não pode passar em branco aqui ao comentário sobre suspensão. Afinal, o amortecedor ele é um dos componentes que fazem parte aí da suspensão. Ok? Para ajudar aqui, eu até recorri um pouco ao Wikipedia para que a gente tivesse ali uma definição do que é a suspensão. Olha que legal. Suspensão é um conjunto de peças que adequa a transmissão da energia da excitação de base, por exemplo, quando eu passo por uma lombada, e a capacidade que a suspensão tem de manter o carro aí, né, mais aderente, dando estabilidade para o veículo. Tá? Quando a gente puder traduzir isso, qual que é o trabalho da suspensão? É atenuar essa movimentação, essa vibração, que é diretamente repassada para a carroceria, e também de manter o carro estável ao solo. Eu vou te convidar agora a assistir um vídeo curto, para que você tenha ideia do que é realmente o trabalho de uma suspensão eficiente. Acompanhe aí comigo na tela do seu computador. Observe que nesse momento, a forma onde está, o conjunto da suspensão, e ali a gente está vendo, né, a mola e a amortecedor trabalhando mais efetivamente, eles então absorvem esse impacto, evitando que ele seja repassado para a carroceria. Então, esse é o verdadeiro trabalho que a suspensão, ela exerce. Se você tem aí, né, algum componente que está desgastado, se você tem alguma coisa que está ruim, é necessário fazer essa substituição, porque senão essa movimentação, esse trabalho que ele executa, ele vai estar realmente prejudicado. Okay? Falando em suspensão ainda, a gente tem dois modelos que são básicos, são deles que a partir daí, então, a gente tem as derivações da suspensão, que é a suspensão dependente e também a suspensão independente. A suspensão dependente ela é mais utilizada aí nos carros utilitários, né, e também algumas picapes, e a suspensão independente ela é utilizada em larga escala nos veículos de linha leve. E por que isso acontece? Porque quando eu preciso de mais robustez, eu recorro para a dependente. Quando eu preciso trazer aí conforto e também estabilidade, eu posso utilizar a independente sem problema algum. Ampliando um pouco mais esse conceito de suspensão, nós temos aqui uma ilustração que mostra bem isso, né? Ela é formada por um conjunto muito grande de peças que trabalham entre si e há uma ligação muito forte entre elas, uma depende da outra. Então, é muito importante que essas peças estejam trabalhando de forma correta. É muito importante que essas peças estejam em funcionamento. Porque se eu tenho uma peça que está com problema, se eu tenho uma peça que está quebrada ali, ó,
a outra peça que está muito próxima a ela começa a ser sobrecarregada. Então, aí eu posso ter uma diminuição da vida útil ou até mesmo problema com o carro. Eu até trouxe para ilustrar aqui para vocês, né? A gente sabe que toda vez que você troca um amortecedor, a recomendação também é trocar o kit, né? Que muitas vezes ele é composto do coxim com o rolamento, ou o rolamento vai estar no próprio coxim, ou ele pode vir à parte, e também aí o batente juntamente com o guarda-pó. Né? Então, basicamente, essas três peças aqui, ó, elas formam o kit do amortecedor. Então, o que muitas vezes eu vejo aí nas lojas, nas oficinas, são os profissionais trocando o amortecedor e mantendo os mesmos kits. Então, isso vai gerar aí uma sobrecarga no amortecedor, ajudando a diminuir a vida útil da peça e também aí sobrecarregando o produto, tá? Então, sempre que você for trocar o amortecedor, dá uma olhadinha, dá uma revisada para verificar se tem algum ponto de fadiga, se tem alguma quebra, e aí então aproveite para fazer essa substituição. Entrando agora na parte do amortecedor, eu quero dizer para você que a Monroe, né, ela inventou e começou a comercializar o amortecedor em 1929. Foi a partir daí que ela começou, então, a produzir o produto. A Monroe começou a sua trajetória em 1916, é uma empresa já centenária, tem mais de 100 anos de história no mercado automotivo, quando ela começou a fazer bombas para encher pneus. Foi assim que a Monroe iniciou. E aí, depois, vendo essa necessidade que os carros precisavam ter um sistema de absorção de impacto, de diminuir as irregularidades, é que ela começou a desenvolver o amortecedor. Então, em 1929, surgia a primeira peça, o primeiro amortecedor hidráulico de duplação. Hidráulico porque dentro dele tem óleo, e duplação é porque ele tem carga tanto na abertura como também no fechamento. Ele consegue absorver os impactos e oscilações nos dois sentidos. Continuando nessa caminhada de evolução, sempre a Monroe apostando em tecnologia, em 1951, então na década de 50, a Monroe lançava o amortecedor telescópico. O que quer dizer isso? É o amortecedor construído através dos tubos, ok? Porque hoje ele ocupa um espaço menor dentro do carro, né? E nesse formato ele tem uma facilidade maior para que o êmbolo, né, para que o pistão ele possa se movimentar. Okay? Então, mesmo os amortecedores de hoje, eles são ainda construídos no formato tubular, mas a gente comparar a tecnologia que existe entre eles, o amortecedor de hoje ele é muito mais sensível e é capaz de absorver aí pequenas irregularidades no solo. Então, a Monroe nunca parou de investir nessa tecnologia e garanto para você que ela sempre vai continuar investindo. A gente olha também para o amortecedor, nós podemos dividi-los em duas famílias distintas, ou seja, existem dois tipos básicos de amortecedores. Nós temos os estruturais, que equipam basicamente aí as suspensões do tipo McPherson. Ele é chamado de estrutural porque se eu tirar o amortecedor do carro, a roda ela perde sustentação. Então, a roda ela não tem como girar, né, em cima ali do eixo, né? Então, aí, nesse caso, quando eu tiro o amortecedor, perde-se essa estrutura e aí o carro não consegue andar. Um outro modelo muito comum, também é amplamente utilizado, é o convencional. O convencional, então, só para fazer aquela comparação com o estrutural, se você tira o convencional aí do carro, a roda ainda continua com o seu trabalho. Claro que aí, né, a suspensão não vai ter aquela absorção de impacto, mas pelo menos a roda ali ela está sustentada pelos sistemas de bandeja e também ali pelo pivô. A partir daí, gente, nós temos várias derivações de suspensões. Suspensões inteligentes, suspensões ativas, suspensões passivas, mas esses são os modelos que originaram todas essas derivações, todos esses tipos. Quando a gente também vai pensar no trabalho que o amortecedor executa, nós vamos ver que o princípio de funcionamento dele é muito simples. Toda a movimentação que o amortecedor faz, ela gera uma temperatura, e essa temperatura ela tem que ser dissipada. E ela só é dissipada pela questão do fluido interno, que é o óleo. Então, esse é o princípio utilizado para o funcionamento do amortecedor, que vai montado aí na suspensão dos veículos.
Muitas pessoas me perguntam, né, quantas peças a Mônica utiliza para fazer um amortecedor, né? Quantos componentes a gente tem na composição do amortecedor? Hoje nós utilizamos, em média, cerca de 45 peças, e todas elas aí com um grau muito grande de tecnologia para garantir que o produto funcione da melhor forma possível. Fazendo aqui um tour bem rápido, né, por essa imagem, nós temos a fixação superior, que é utilizada para prender o amortecedor na carroceria do carro. Nós temos depois a fixação inferior, que serve para prender na suspensão. Depois eu tenho aqui a figura do guarda-pó, que protege contra a entrada de sujeiras, como poeira, terra e outras coisas mais. Depois eu tenho o retentor, que é uma peça de borracha que impede a saída do óleo. Embaixo do retentor eu tenho uma peça que é chamada guia da haste. Como a haste faz esse movimento vertical, para evitar que ela fique se movimentando lateralmente sem controle, então a própria guia ela dá referência para este movimento. Depois eu tenho a haste do amortecedor. Gente, para fazer a haste é um processo muito detalhado. Vou resumir aqui em poucas palavras para você, tá? A gente compra a barra em 3 metros, depois a gente corta essa barra, a gente usina as extremidades. Bom, voltamos, nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, né, referente à internet, mas já estamos de volta e vamos lá então, Juliano, seguindo, né, você estava falando do trabalho, do processo que é feito a haste, né? A haste do amortecedor. É um trabalho totalmente detalhado, né, muito minucioso, onde a gente então aplica o cromo na haste e ainda depois do processo de cromação tem a fase do polimento, que é para dar uniformidade à superfície do metal. E aí, depois de todo esse trabalho, e aí eu vou visitar a loja, vou visitar a oficina, eu vejo que muitos profissionais utilizam um alicate para montar a haste do amortecedor. Então, você imagina, né? Um processo totalmente controlado para produzir uma haste de qualidade, e aí depois o profissional, então, começa a utilizar o alicate para fazer a montagem, e qualquer marca, qualquer saliência na haste do amortecedor, pessoal, prejudica principalmente o retentor, que é de borracha. E aí, então, como resultado disso tudo, a gente vai ter um vazamento de óleo, tá? Então, muito cuidado, não utilizem alicate ou qualquer outra ferramenta semelhante, similar. Procure mesmo, né, seguir as nossas orientações para que você monte o produto e que ele não dê problemas dali para frente. Continuando a nossa explicação, nós temos 2 tubos, então, tecnicamente, toda a amortecedora é chamada de bitubo. Nós temos um tubo interno, que é chamado tubo de pressão, e um tubo externo que é chamado tubo reservatório. Como o próprio nome diz, ele está ali para dar ali um reservatório para o óleo. As 2 peças mais importantes que a gente tem no amortecedor, válvula de pistão e também a válvula de base. Por que eu falo que essas 2 peças elas são as mais importantes? Porque são elas que vão determinar a carga do amortecedor. São por elas que o óleo vai passar, e a dificuldade que o óleo encontra ao passar pelas válvulas é o que vai definir a carga do amortecedor. Por isso que praticamente elas são o coração da peça. Essa parte que vocês estão vendo aí na cor amarela é o óleo do amortecedor, é um óleo especial, ele tem como base origem mineral, e também tem alguns aditivos químicos para dar um controle maior na temperatura durante a utilização do amortecedor. Ok? E aí eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte agora, ó. Essa parte que está em verde aí, ó, ela pode ser preenchida ou com ar,
que é oxigênio normal, ou se não com gás nitrogênio. Agora há pouco a gente viu que os amortecedores poderiam ser convencionais ou estruturais. Agora a gente tem uma segunda classificação para o amortecedor. Então preste atenção aqui comigo agora. Se o amortecedor tiver óleo e ar, ele vai ser chamado de hidráulico. Se ele tiver óleo e gás nitrogênio, aí ele vai ser chamado de pressurizado. Mas o que muda, né, Juliano, com isso daí? O que vai acontecer? Normalmente, o amortecedor pressurizado ele apresenta uma característica muito interessante. Quando você tirar a embalagem, né, quando você abrir a caixa do amortecedor ali, você vai ver que o produto ele vem com uma fita para segurar o amortecedor. E quando você remove essa fita, a haste ela começa a subir sozinha, pela própria pressão do gás. Você percebe que o amortecedor ele começa, né, a abrir sozinho. Já com o hidráulico, isso não acontece. Onde você parar ali, né, onde você tiver o posicionamento do amortecedor, ele não vai mexer mais. Qual é a diferença de um para o outro no carro? Quero que você entenda muito bem isso para que não haja confusão. Quando eu coloco um hidráulico no carro, eu tenho o controle necessário para o carro, na medida exata, mas a principal característica desse amortecedor hidráulico é o conforto. Já, né, ao contrário, quando eu olho para o pressurizado, então, eu vou ter o conforto necessário para o veículo, só que o ponto forte dele é o controle. Ele vai deixar o carro ali um pouco mais firme, um pouco mais rígido. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo conforto, controle, essa diferença ela é bem pequena. Não estou dizendo aqui, por exemplo, que vai me dar 80% de conforto e 20% de controle. Não é isso. Essa diferença ela é bem suave, até para que ela garanta essas duas características para o veículo. Bom, eu quero chamar sua atenção agora para um outro ponto. A gente viu, então, que o amortecedor ele é formado aqui ó, por cerca de 45 peças, né? Que a gente tem o esqueleto básico do amortecedor, tá? Quando a gente olha para as válvulas, são mais de 10 peças que compõem a válvula. Quando eu olho, então, para esse amortecedor e faço a seguinte pergunta. A gente vê aí que no mercado existem pessoas que vendem amortecedores recondicionados. E aí eu te pergunto, então, será que é possível recondicionar o amortecedor? Será que é possível reaproveitar essa peça e essa peça sendo vendida para o consumidor final, para que, de repente, né, ele tenha a segurança que ele tem que ter? Gente, isso não acontece. Primeiro que, se desse para recondicionar, a própria MON e os demais fabricantes fariam. Tá? Porque eles já têm as peças, já tem todo o know-how, já tem as máquinas, então aí seria muito fácil recondicionar. Se eu for recuperar, se eu for reaproveitar uma peça, eu tenho que trocar praticamente 95% dos componentes. A única coisa que daria para aproveitar, ainda se não tivesse amassado, é o tubo externo. O restante, gente, realmente eu teria que fazer a substituição dos componentes. Então, o que normalmente o pessoal faz aí fora? A grande maioria recolhe as peças usadas das lojas, das oficinas, e simplesmente pintam para dar uma maquiagem aí para aquele amortecedor. Então, quando o cliente compra uma peça remanufaturada, ele está comprando uma peça usada, desgastada, simplesmente com uma maquiagem, né, uma nova maquiagem. Ok? Outros ainda ousam em fazer o seguinte, eu já vi gente dizendo que troca o óleo, que substitui o óleo. A gente pegou no mercado aí peças que dentro dela tinha óleo de cozinha. Só para você ter uma ideia, né, do que realmente esse pessoal aí está ousando fazer. E também, gente, o cliente ele é atraído pelos preços convidativos. A gente vê anúncios aí de amortecedores recondicionados a R$15 a peça. Tá? Então, imagina que é você colocar uma peça dessa no seu carro e achando que ela vai te trazer segurança. Então, você é mecânico, você é o responsável pelo veículo do cliente. Pense bem que tipo de peça você vai colocar naquele carro. Se você quer ser conhecido como melhor e como, né, e não como mais barato, então pense bem e coloque simplesmente peças novas que tenham aí a sua procedência garantida. Então, fiz questão de abrir esse parênteses para que você perceba a gravidade dessa questão. Amortecedor recondicionado, nunca mais. Até por conta do Inmetro também, né? Quando o recondicionador abre a peça, troca o óleo, aquele processo ele não é homologado pelo Inmetro. Então, também é uma segurança para vocês, profissionais, e para o cliente também,
comprar uma peça nova que esteja homologada e não uma peça recondicionada. Bom, continuando, a gente vai falar agora das peças mais importantes do amortecedor, que são as válvulas. Eu quero que você acompanhe comigo para que a gente possa ver aqui, ó, a composição das válvulas. Cada válvula, gente, ela tem mais de 10, 12 peças. Ali a gente estava vendo ela montada e contando ali como um conjunto único. Aqui, então, a gente vê um corpo, né, da válvula, o corpo principal, e desse corpo para cima, né, uma arruela, uma mola, e aqui uma arruela de fechamento. Para baixo, várias arruelas, e aí a porta de fechamento. Então, por que eu tenho tudo isso? Tudo isso vai garantir que o óleo tenha uma certa dificuldade ao passar pelo corpo da válvula, ao passar pelo corpo do pistão aqui, ó. E essa dificuldade da passagem do óleo é que vai originar, então, a carga, a pressão do amortecedor. Tá? Esses discos, essas arruelas, esses discos, eles funcionam como se fosse um labirinto para o óleo passar. Então, ele vai gerar uma dificuldade aí para o óleo transitar entre as válvulas. Quando eu olho para a válvula de base, aquela que fica aí embaixo do amortecedor, ó, eu vou ter a mesma ideia. É uma construção um pouco mais simplificada, mas é a mesma ideia. Um corpo principal, arruelas na parte de cima e arruelas e discos também na parte de baixo, para criar aí essa dificuldade. Bom, a gente viu então, né, que é um conjunto totalmente complicado, são várias peças, todas têm que estar na medida, para garantir a pressão exata. E agora eu te convido a ver comigo aqui 2 vídeos que vão mostrar como que o amortecedor então funciona. Como que é determinada a carga do amortecedor. Ok? No primeiro momento, a gente vai ver aqui, ó, o amortecedor fechando. Olha só, a válvula do pistão, então, ela se desloca para baixo. Ok? E quando ela se desloca para baixo, o que acontece? O óleo que está entre a válvula do pistão e a válvula de base, ele tem que sair dali, porque senão realmente dá um caos hidráulico. Então, parte desse óleo que está entre as duas válvulas, ele sobe para a câmara superior, passando pela válvula do pistão. A outra parte do óleo, então, ela passa pela válvula de base. É esse caminho que eu estou fazendo aqui para que você veja. Ó. O óleo, então, ele sai do tubo interno, passa pela válvula de base e vem para o tubo reservatório. Okay? Quando eu olho para a válvula do pistão, eu tenho isso. Ó, tem o óleo aqui embaixo, tá, dos dois lados, né, porque é um tubo, ele é cilíndrico. Então, quando eu fecho o amortecedor, ó, o óleo ele sai aqui de baixo, ele passa pelo corpo da válvula, ele vence a resistência que é exercida pelas arruelas e depois, então, ele vem aqui para cima. Então, vejo que é um processo também, né, muito legal, muito importante para garantir o perfeito funcionamento do amortecedor. Já no outro vídeo agora, a gente vai ver o movimento contrário, abrindo o amortecedor. Então, o que vai acontecer? Esse óleo que está aqui em cima da válvula, ele tem que vir para baixo. E aí também ele vai passar pela válvula e também vai exercer pressão sobre os discos. Bom, e o que faltar para completar o tubo interno aqui de óleo, ele vai puxar de fora. Então, o óleo ele vai sair aqui do tubo reservatório, vai passar pela válvula de base e vai entrar novamente no tubo de pressão. Então, vejam essa movimentação intensa que o óleo passa, né, que o óleo sofre, e é isso, então, que vai determinar a carga, a pressão do amortecedor. Ok? Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: cada amortecedor tem o seu, cada veículo tem o seu próprio amortecedor. Tá? Cada veículo tem o seu específico amortecedor. Para quê? Para garantir a perfeita estabilidade. Porque no carro eu tenho o peso do motor, eu tenho a altura do carro, eu tenho o tipo de suspensão. Então, para que ele possa absorver esses impactos, eu preciso desenvolver um amortecedor com essas características. Então, muitas vezes, eu posso ali diminuir a quantidade de arruelas, eu posso, de repente, aumentar o furo do pistão por onde passa o fluido, por onde passa o óleo. E é muito comum no mercado a gente ver as famosas adaptações. Para 2 diferentes carros, por exemplo, eu tenho distintos amortecedores. E muitas vezes, para a pessoa não perder a venda, o que ela faz? Não, pode montar essa peça, dá certo, ela é parecida, ela tem o mesmo tamanho.
Mas olha, eu garanto para você, ela pode ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma altura, o mesmo diâmetro. As cargas são diferentes. Então, consulte sempre o catálogo do fabricante, né? A Monk tem o seu catálogo no site dela, tem o serviço do 0800, que a gente faz atendimento ali pelo telefone, você também pode conferir essa aplicação. No site também tem um chat, onde vocês podem estar conversando em tempo real com os nossos técnicos. Sem contar que, quando eu aplico uma peça errada no carro, automaticamente eu estou perdendo a garantia do amortecedor. Então, é muito comum isso acontecer, além de fornecer, então, né, parâmetros direcionais errados para o veículo. Juliano, posso dar um exemplo? Claro. Nós tivemos aí recentemente, inclusive, o mecânico vai poder ler isso na revista do mecânico. Na metade do mês passado, a Toyota lançou o Corolla 2018, onde eles aumentaram o tamanho da roda e também mudaram a carga de molas amortecedores. Porém, né, os amortecedores que eram utilizados anteriores, eles encaixam perfeitamente ali. Da montagem, o famoso da montagem. Mas vai desestabilizando. E no final do mês, a Ford lançou o Catray, também elevado, né? Foi feita nova carga de amortecedor, mola, mexer em batente, uma série de coisas para elevar o carro. Porém, os amortecedores no carro convencional também encaixam. Esse é o grande problema do mercado, né? Eu me lembro, o Edson contando agora, me lembro uma situação que a gente teve lá no 0800 da Honra, né, no Honra Resolve, onde o cliente ligou, e ficou bravo, insatisfeito, que ele adquiriu um produto, colocou no seu carro e esse produto estava apresentando um problema. Bom, a gente deu todo o suporte necessário, a gente viu um técnico, né, para que fosse feita uma avaliação então, de toda essa situação. E, para surpresa do técnico, quando ele chegou lá, o que ele encontrou? Primeiro, uma Space Fox, tá? Que é um carro, né, diferente, um carro mais alto. E depois, o que aconteceu? Eles colocaram o amortecedor do Fox normal. Os carros são fabricados na mesma estrutura, porém, um é station, o outro é um hatch, né? E, consequentemente, cargas diferentes. E nessa linha aí da Volkswagen, a gente tem o CrossFox, que também tem uma suspensão que é mais reforçada, uma suspensão mais alta. Então, tem que seguir a aplicação de catálogo. O próprio Honda Civic, exceto essa última geração agora, o motor 1.8 é um tipo de amortecedor, se for o motor 2.0 é um outro amortecedor. Se você pegar as duas peças, visualmente não tem diferença. Mas se eu tenho uma diferenciação na motorização, eu preciso ter um amortecedor com carga específica. E isso é muito sério. Eu peço a sua atenção para quando aplicar realmente o amortecedor no carro, você siga o modelo do veículo. Tá? Vamos falar agora das funções do amortecedor. Né? Para que serve o amortecedor? Então, a primeira função do amortecedor aí é controlar as molas. A gente viu lá naquele primeiro vídeo, né, onde a roda estava passando ali por uma lombada, por um obstáculo, que a mola e o amortecedor estavam trabalhando ali em conjunto. Okay? Então, a primeira coisa que é movimentar a suspensão é a mola. E para que a mola não fique se movimentando para cima, para baixo, para cima e para baixo, eu tenho o amortecedor. Eu até diria aqui, num linguajar mais claro, que o amortecedor é um freio para a mola. É ele que vai segurar, ele que vai controlar essa movimentação desse componente. Tá? Uma segunda função também que o amortecedor tem, que é muito importante, é manter o pneu em permanente contato com o solo. É isso que vai garantir a estabilidade do veículo. Eu quero que você observe comigo aí, eu tenho duas ilustrações para mostrar o seguinte, uma suspensão com amortecedor ruim, ao passar por um buraco, o pneu, então, ele saiu do contato com o pavimento. Já uma suspensão com amortecedores bons, que estão trabalhando ali em perfeito estado, ao passar pelo mesmo buraco, o pneu já manteve esse atrito. Então, isso é muito importante. Tem uma consequência disso que é muito grave. Por quê? Quando o pneu começa a pular ali no pavimento, no asfalto, no solo, o que acontece? Ele vai se desgastando irregularmente. Então, muitas vezes a pessoa, né, troca ali os 4 pneus, porque eles já estão desgastados, eles já estão debaixo ali do TWI, o pessoal fala, o pneu está careca. Então, ele vai lá, junta o seu dinheirinho, troca os 4 pneus, mas o amortecedor que está desgastado, o amortecedor que está apresentando um problema, eles mantêm na suspensão. O que isso vai gerar? Uma diminuição da vida útil do pneu. Então, começa a ficar deformado, a gente começa a passar a mão por cima da banda de rodagem do pneu e percebe algumas
escamações. Essas escamações geralmente são formadas, são realizadas ali na parte do meio e de forma alternada, sempre em forma de concha. Então, aí eu tenho já um diagnóstico, né, que possivelmente, é claro que para ter certeza, somente uma análise técnica mesmo, que o amortecedor está provocando esse problema. Quero chamar a sua atenção também para o pneu. A gente sabe que o pneu, né, ele pode apresentar vários tipos de problemas. Posso ter desgaste regular nos ombros do pneu, nas laterais do pneu. Eu posso ter um desgaste permanente e contínuo na parte central. Então, posso ter problema desde pressão, né, com ele andando muito cheio, muito vazio. Posso ter problema de alinhamento de roda também. Então, sempre que você tiver uma deformação no pneu, analise corretamente para que você não dê um diagnóstico errado e falso aí para o seu cliente. Tá? Então, é muito importante ter essa noção também de que problema pode estar provocando aí no pneu. A terceira função que o amortecedor fornece para o carro, e eu particularmente gosto muito dessa função, é proporcionar benefícios. A grande pergunta é, se eu trocar os amortecedores do carro, o que vai mudar? Vai mudar, então, a segurança, vai mudar a estabilidade, o conforto e dirigibilidade. São benefícios técnicos que estão diretamente ligados ali ao funcionamento do amortecedor. Mas para você, meu amigo mediano, que vai vender essa peça, é importante também você salientar o seguinte, ó, você enaltecer a marca do produto, que é uma marca mundial, é uma marca líder, que aquele amortecedor que você vai estar montando no carro dele vai trazer uma economia maior aí dos pneus, aumentar até a vida útil deles, e também, puxando para esse mesmo raciocínio, vai trazer também uma maior vida útil para as peças da suspensão. Como a gente falou lá logo no início. Vai trazer uma vida útil maior para o batente, para o coxim. Então, aí o que acontece? A gente está falando de economia. Quando o cliente então troca o amortecedor, a gente pode abordar esse tema perfeitamente com ele. Bom, para ver essas questões mais técnicas, como segurança, estabilidade, conforto e dirigibilidade, eu quero que você assista esse vídeo, que vai vir na sequência agora, onde nós veremos diretamente a atuação no amortecedor no veículo. Então, acompanhe na sua telinha a partir de agora.
Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, por quê? Porque ele aborda vários conceitos técnicos que nós já havíamos falado aqui. Vocês viram o amortecedor ali, quando o amortecedor está ruim, né? O carro ele tem um aumento na distância de frenagem, e aí a gente colocou uma ilustração ali com uma faixa de pedestre, ou seja, pode ser ali o espaço de você estar atropelando uma pessoa, ou de repente você está batendo num carro que está na frente. Então, veja a importância mesmo de ter o amortecedor em perfeito estado. Uma outra imagem, a gente viu a questão do conforto. Nós instalamos uma câmera, né, na traseira ali do carro, na parte de trás, e ela pôde captar a movimentação dos motoristas, dos ocupantes do motorista, e ela mostrou muito bem ali a questão do balanço excessivo daquele veículo. Outra questão também, no piso molhado. Vocês viram ali, né, com o amortecedor ruim, ele começa a criar marcas alternadas, porque justamente está perdendo ali, né, o contato do pneu com o solo. Até mesmo na questão da aquaplanagem, né, quando o carro ali está com o amortecedor ruim, quando ele pega uma lâmina de água, ele também pode perder o controle, e quando está com o amortecedor ruim, então, essa condição até piora. E a gente terminou o vídeo ali falando da questão da luminosidade, né, até quando você está transitando numa rua ou numa estrada, e se a pessoa que está em sentido contrário ao seu tiver com o amortecedor ruim, o balanço daquele veículo vai jogar ali um feixe de luz contra o teu rosto, contra os teus olhos, e isso vai prejudicar aí bastante a sua visibilidade. Então, vejam aí quantos conceitos nós temos, mostrando a importância que o amortecedor tem para o veículo. Depois disso, eu tenho certeza que você concorda comigo que o amortecedor é um dos principais itens de segurança do carro. Não é à toa que ele faz parte do triângulo de segurança, né, que é composto por amortecedores, freios e pneus. Quando qualquer um dos três estiverem danificados, é a sua segurança, é a segurança do motorista, dos ocupantes, que vai estar em jogo. Então, sempre procure manter os amortecedores em perfeito estado, para que essa segurança ela seja a mais perfeita possível. Na sequência, a gente vai ver quais são alguns indícios de troca, né? Como eu devo trocar o amortecedor? Uma pergunta que constantemente me fazem é a seguinte: quanto tempo o amortecedor dura? Ou qual é a vida útil do amortecedor? Então, eu quero te explicar uma coisa que é bem simples, mas que tem todo o sentido nesse momento. Primeiro, gente, a vida útil do amortecedor, ela vai ser proporcional às condições de uso do veículo. Tá? Então, se eu tenho um carro que normalmente anda em estrada boa, rua boa, a tendência é que esse amortecedor dure mais. Por outro lado, se eu tenho um carro que normalmente anda em estrada ruim, a tendência é que esse amortecedor ele dure menos, porque ele está trabalhando mais, ele está se desgastando mais. Então, essa vida útil ela vai depender essencialmente das condições de utilização do veículo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para um teste que nós fizemos lá na Monge, na fábrica, e que detectou o seguinte: nós colocamos sensores nos amortecedores, nós instrumentamos aí aquele veículo, e esses sensores detectaram o seguinte, que por quilômetro rodado em média, e isso é uma média mesmo, tá? Ele abre e fecha 2.600 vezes. Desde um movimento menor até um movimento maior, essa movimentação ela foi mensurada, ela foi contada. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui para descobrir o seguinte. Se o amortecedor abre, em média, 2.600 vezes por quilômetro rodado, quando ele atingir a marca de 40.000 quilômetros, esse amortecedor abriu e fechou mais de 104 milhões de vezes. Então, imagina o que é, né, essa peça aqui, ó, abrindo e fechando mais de 100 milhões de vezes. É natural que haja um desgaste da peça. Então, assim como um pneu se desgasta, como uma pastilha de freio se desgasta, uma embreagem se desgasta, o amortecedor também tem o seu desgaste natural. E por isso, então, precisa ser trocado. Na prática, muitas vezes, o cliente não consegue perceber esse problema. Por quê? Porque naquele tempo, no tempo em que o amortecedor foi se desgastando, ele se acostumou com o carro daquela forma. A cada dia ele foi se acostumando com a suspensão do veículo. Só quando ele trocar o amortecedor é que ele vai perceber realmente essa diferença. Por isso que, né, quando a gente fala, é difícil convencer o cliente, né, para que ele troque o amortecedor. Então, uma boa explicação nessa hora, ou até mesmo ali, ele experimentar o amortecedor novo, já vai servir como base para ele
para dar argumentação para que ele troque a peça, tá? Isso foi uma média feita não só com carro de linha leve, mas linha pesada. A gente colocou esses carros para andar na terra, na rua de paralelepípedo, até mesmo no asfalto. Então, eu particularmente presenciei esse teste, digo para vocês que a média ali foi 2.602 vezes. A gente até arredondou ali para facilitar o cálculo, tá? Então, a gente volta àquele tema. A durabilidade do amortecedor ela vai estar direcionada, vai estar relacionada com as condições de uso do veículo. O que eu recomendo você? Eu recomendo que você faça revisões periódicas no carro do seu cliente, e assim que você detectar alguma anormalidade, então você sugira aí, né, a troca da peça. Eu trouxe aqui para vocês alguns comportamentos que o carro pode ter se o amortecedor estiver, então, ruim, tá? A gente vai ver aqui numa primeira imagem, ó, que ele vai ter uma característica de empinamento. Eu estou parado com esse carro, né? Esse carro está inerte. Então, quando eu arranco esse carro, eu tenho que a frente dele, então, ela levanta. Então, tipo assim, ó, o amortecedor está ruim por quê? Porque ele está atuando somente nas molas. Ao contrário, eu tenho aqui na imagem de baixo, ó. Quando eu vou parar esse carro, quando eu vou frear esse carro, o que acontece? A transferência do peso, então, né? De parte do peso da traseira vem para frente, comprime a mola dianteira, e aí, então, o amortecedor não tem como fazer esse controle. Então, esses agachamentos e empinamentos constantes são indícios, são evidências de que o carro está com o amortecedor ruim. Uma outra coisa também na curva, ó. Quando ele está fazendo um caminho curvo, a gente vê que há, né, um deslocamento maior ali na lateral do veículo. Ele inclina mais que o normal. Mesmo às vezes com uma barra estabilizadora eficiente, mas se o amortecedor estiver ruim, ele vai ter uma inclinação maior. Então, aí, para não atrapalhar a estabilidade e também para manter a segurança, é necessária a troca do amortecedor. Então, isso é bem fácil de ver, andando com o carro, até mesmo fazendo um teste ali, muitas vezes, você consegue ter aí esse resultado. Algumas coisas ainda que são mais simples, tá? Se o amortecedor estiver amassado, aí então você já faz a substituição imediata, porque o amassamento você pode alterar a pressão interna do amortecedor, e se for amassado grande ainda, o que pode acontecer? Pode danificar o tubo interno, prejudicando inclusive aqui o trabalho da válvula, tá? Então, se tiver amassado, essa substituição tem que ser feita na hora. Amortecedores com buchas, com as fixações quebradas, né? Muitas vezes a borracha ali devido a um esforço, alguma coisa ela estourou. Então, aí também existe a necessidade, porque senão ele não vai ter como fazer a fixação e também não vai fazer aquele papel de absorver aquela energia que é dada nos pontos de fixação. A questão da deformação dos pneus nós já falamos, já expliquei no vídeo anterior. Então, sempre que tiver uma deformação em forma de concha na região central do pneu de forma alternada, é problema do amortecedor. Vazamento é um defeito muito comum, ele é visual, então, viu que está vazando, tem que trocar, porque se vazou óleo, já saiu ar, já saiu gás, e o amortecedor está com a pressão totalmente diferente, né? Eu posso perceber na questão de resposta do veículo, muitas vezes ali, ao desviar de um obstáculo, a fazer uma manobra mais agressiva. Então, se o carro não responder prontamente, eu posso ter um problema de amortecedor. Tem um termo muito comum que o pessoal utiliza, né? A frente do carro está passarinhando, né? O carro não consegue manter uma linha reta, ele fica oscilando de um lado para o outro. Então, isso está prejudicando a estabilidade, então também a recomendação é para que faça a troca do produto. Você está sentindo ali uma dificuldade no volante, né? Ou você não consegue contornar a curva de uma vez só, está sentindo alguma trepidação, então também dá uma olhadinha na suspensão. Pode ser que seja amortecedor, como também pode ser que seja um outro item, então cabe aí você fazer uma verificação bem legal. E essa parte da movimentação que a gente falou, né? A carroceria está oscilando excessivamente aí, indica então que é necessária a troca do amortecedor, tá? Então, sempre um bom diagnóstico visual, você levantar a mão no elevador, você subir e descer a roda ali para verificar folgas, andando com o carro para ver a existência de barulhos, né? Para ver se escuta algum som, tudo isso é muito importante. Hoje em dia, gente, com a tecnologia, nós temos também alguns testes que são feitos através de máquinas, né? Inclusive, a MON tem uma máquina que percorre praticamente aí o Brasil todo, testando as suspensões dos carros aí dos clientes. Essa máquina, ela utiliza um princípio muito simples, mas que não deixa de ser importante,
que pelo peso da máquina, então, que pelo peso do veículo, melhor dizendo, né, ela vai movimentar ali a suspensão e a máquina ela vai criar um mecanismo para medir qual é a resistência que a suspensão está apresentando pela movimentação da carroceria que foi provocada pela máquina, tá? Então eu vou passar um vídeo agora para vocês vejam esse teste e que, se vocês precisarem, né, a gente também tem como indicar para vocês, através do Mon Resolve, onde essa máquina está, em que cidade ela está, ou em que loja mesmo ela está, para que, de repente, fosse feito ali, né, um teste no carro do seu cliente, tá bom? Acompanhe comigo o vídeo, então. Platform where hundreds of people can gather without leaving their office. Depois. Bom, só para te explicar como é que funciona, é o seguinte, esse carro, então, ele entra numa máquina, né, a gente tem ali a plataforma para os dois lados das rodas. Então, primeiro é movimentado o eixo dianteiro, então ele movimenta de um lado, a plataforma então, da máquina, né, ela gera essa movimentação na suspensão, depois vem o outro lado, e aí, então, pela resistência que o amortecedor e a suspensão exerceu ali naquele movimento, a máquina ela vai criar um gráfico. Então, ela vai me dar o tamanho, né, a abertura do amortecedor, a abertura máxima e mínima, e também essa resistência para amortecer impacto. E a máquina ela é tão assim, fácil de manusear, que ela é computadorizada, então não tem como você alterar nada, ou de repente mudar os parâmetros, porque automaticamente ela se calibra, mas ela é tão fácil que se o resultado aparecer em verde, ela está ok. Se o resultado aparecer em amarelo, o já apresenta já, né, um certo desgaste. E se ele aparecer em vermelho, aí então a substituição tem que ser imediata, né? E muitas vezes esse diagnóstico ele ajuda a conscientizar o cliente de que a peça está errada. Okay? Então, uma outra forma também da gente estar contribuindo para medir a eficiência aí do amortecedor. Isso não tem problema, a gente segue aqui, ó. Essa máquina ela faz o papel de balançar o carro, né? Perfeito, isso. A gente faz o papel de balançar o carro, né? Isso ainda muita gente faz, né? E se a gente quiser um parâmetro para esse famoso balançar aí, ó, tem que balançar o carro e aí ele não pode ultrapassar a marca de 1,5 vezes, porque aí então vai denunciar que a suspensão está gasta, que a mola está cansada e que o amortecedor precisa ser substituído, tá? O vídeo está indo para o ar agora, dá uma olhadinha aí, ó. Olha lá, eu entrei, né, com o carro na máquina, o eixo dianteiro então começou a ser movimentado, né, primeiro de um lado, depois do outro, e a máquina, olha lá, o gráfico ali aparecendo, né, no canto inferior aí da sua tela, ó. Então eu tenho o gráfico aí mostrando a eficiência do amortecedor, e aí então depois eu faço a comparação, né? Dentro do banco de dados da máquina, eu tenho o que seria o valor ideal, então ele vai dar ali o valor em verde, amarelo ou vermelho, e também faz uma comparação entre os lados. Não adianta nada você estar com o lado direito bom e o lado esquerdo ruim. Então, essa diferença entre os lados que interferem diretamente na estabilidade, na segurança, isso também a máquina vai dizer para você, né, se é necessária a troca ou não. Tá? Aqui a gente está vendo já, né, o teste do eixo traseiro, a mesma coisa, o mesmo conceito. O que vai mudar aqui um pouquinho é a questão da resistência, né? Porque o eixo traseiro tem um peso menor, tá? Mas tudo isso a máquina ela está também considerando. A máquina, inclusive, trabalha como uma balança. Quando você coloca o carro na máquina, ela já mede o peso e a partir daí já começa a trabalhar no banco de dados dela, tá bom? Então eu tenho aí uma máquina dessa, percorrendo praticamente o Brasil todo. Se você quiser saber onde ela está, é só entrar em contato conosco através do Mon Resolve. Certo? Bom, linha de produtos. Eu trouxe para vocês aqui as principais linhas que a Mon oferece hoje no mercado brasileiro, até porque a gente tem aí uma maior cobertura de mercado, são vários produtos, são várias diferenciações tecnológicas. Eu trouxe para vocês realmente aqui os principais. O primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, é o produto, é o amortecedor OI Spectrum.
É um projeto global, hoje da Técnico, né? Todas as fábricas hoje do mundo produzem esse amortecedor. Ele tem uma diferença muito grande nas válvulas, tanto na válvula de pistão como também na válvula de base. Hoje eu tenho aí furos calibrados por onde passa o óleo, e isso vai dar um controle maior aí na absorção de impacto. Arruelas também, que estão em permanente contato uma com as outras, e aí, né, dificultando a passagem do óleo, trazendo maior rigidez para o amortecedor, em determinadas situações. Vale lembrar, então, né, que cada amortecedor é desenvolvido seguindo rigorosamente as características do veículo, né? Sempre dentro dessa linha, então, a gente vai optar pela melhor combinação, pela melhor diferenciação de válvula. Então, o espectro hoje, para você ter uma ideia, a linha leve, ele tem 3 anos de garantia. 3 anos ou 60 mil quilômetros. Se for para a linha utilitária, 12 meses ou 60 mil quilômetros. Então, a gente confia tanto no projeto que a garantia dele é uma garantia bem alta aí para o padrão, né, para o mercado brasileiro. Bom, outro produto também que a gente tem aí para a linha leve é o amortecedor Quick Strut, que é, na verdade, é um conceito novo que a gente trouxe para o mercado brasileiro. E onde que está essa diferenciação? A diferenciação está na venda do conjunto completo. Quando a gente vende esse produto para o mercado, ó, já está indo o amortecedor, já está indo a mola, já está indo o batente, já está indo o guarda-pó, coxinha, ou seja, é o conjunto todo montado. Então, você, mecânico, desmonta aquela, a gente chama de coluna do amortecedor, né? Desmonta a estrutura velha e já pode sucatear. Tira da embalagem a estrutura nova e já pode montar no carro. Então, isso daí vai trazer para você eficiência, rapidez, principalmente, né? Se você quer fazer o trabalho com qualidade de forma rápida, então você pode utilizar essa forma de trabalho. Vai trazer também segurança, porque você não vai precisar utilizar encolhedor de mola para substituir o produto. Então, tem uma série de vantagens aí para você estar utilizando essa linha de produtos Quick Strut. Vai estar lá na feira, na Automec, convido você, então, mais uma vez a passar lá para dar uma olhada aí nessa linha de produtos. Outro produto também que eu quero mostrar para vocês, olha só, é o rancho. É um produto especialmente desenhado para a linha off-road, para a linha de caminhonetes e jipes. E esse produto, gente, ele tem uma série de inovações. É um produto mais reforçado, a haste dele tem dupla camada de cromo, o guarda-pó é mais resistente, as buchas são de uretano, as buchas da fixação aqui, ó, onde vocês estão vendo, elas são de uretano, tá? Que é bem mais resistente que a borracha. A gente tem também duplo cordão de solda aí nas fixações, para garantir que numa pancada, né, ele não se quebre. Mas a principal diferença desse amortecedor está aqui, ó. A gente vai ver que ele tem uma válvula bem aqui embaixo do amortecedor, na parte inferior, ó. E quando eu giro essa válvula, e ela tem 9 posições de regulagem, eu altero a carga do amortecedor. Na prática, ou eu deixo o amortecedor mais macio, ou eu deixo o amortecedor mais rígido, mais compacto. E vai depender aí das condições de utilização do veículo. Então, se eu estou andando na cidade, por exemplo, né? Eu preciso de um amortecedor mais confortável, eu vou lá e coloco nas posições iniciais, 1, 2, 3. Depende se eu vou para uma pista que exija mais estabilidade. Então, eu vou lá, mudo a válvula para 7, 8, 9. E se eu quero deixar numa posição intermediária, eu deixo lá 4, 5, 6. Então, veja que o mercado, né, principalmente o mercado brasileiro, não tem ninguém que oferece essa solução aí para jipes, caminhonetes e picapes. Então, o rancho realmente é um amortecedor muito legal, muito bom. É importante também você, né, conhecer mais esse produto, se inteirar mais sobre ele, tá joia? Bom, para praticamente a gente ir finalizando aqui, ó, eu quero deixar o telefone do Mon Resolve, tá joia? Que é o nosso canal aí para tirar dúvidas, é o nosso canal onde você pode consultar a aplicação, tempo de garantia, pode solicitar uma assistência técnica. A gente tem aí, né, atendimento telefônico, o atendimento pelo e-mail e também através do chat. Então, você entra lá no site da Monway, clica lá no banner e a partir daí você começa a conversar com os nossos técnicos. Então, não deixe de entrar em contato com a gente para que a gente possa ajudá-lo nessa tarefa. Eu sei que de repente você pode estar se perguntando, poxa, né, mas dicas de instalação, como é que faz para colocar o amortecedor? Então, agora eu te convido a entrar no YouTube. A gente tem lá o canal do Monway Informa. Lá, então, eu tenho vários vídeos. Você vai mostrar desde a parte da equalização do amortecedor, né? Que a gente fala comumente é que é a sangria dele, para que ele possa trabalhar perfeitamente logo nos primeiros minutos de uso. Então, isso está lá no
Monro em forma. A gente tem também aí a montagem de vários veículos, posições de montagem, cuidado na hora de montar a mola, para a gente encapar, para não dar ruído, enfim, gente, uma infinidade de informações ali que está à sua disposição. Basta entrar, então, no YouTube e acessar esse nosso canal. Vamos para as perguntas agora, Edson? Muita coisa aí? Tem bastante perguntas. Só que antes de entrar na nossa rodada de perguntas, eu vou passar aqui, são muitas pessoas que estão participando, mas só para você ter uma ideia. Vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, o Henrique Pérez, que é de Frutal, Minas Gerais. O Gilson Griga, de João Batista, em Santa Catarina. Temos o Renato Mantovani, que é da freguesia do Ó. Será que ele é o punk da freguesia do Ó? Não, ele é mecânico, né? O Roberto, ele é Zabrowski, ele é da Vila Nova Galvão, aqui em São Paulo também. Cláudio Carvalho de Vacaria, do Rio Grande do Sul. Temos o Paulo de Monte das Cruzes, o Edgar Ezewa, Paulo Ezewa de Monte das Cruzes, acho que os dois estão na palestra. O Marcos Celso Gutierrez, ele é de Vargem Grande do Sul, a grande Vargem Grande do Sul. Temos o Juliano Reis, ele não falou de que cidade ele é. Seu Xará. Nós temos também o pessoal lá de Minas Gerais, o Marco Mendes da Costa, que é de Uberaba, e ele está assistindo a palestra numa aula do Senai. Olha só que beleza. Um abraço para todos aí que estão conosco. O Senai acompanhando, né, e assistindo. Enfim, nós temos aqui pessoas de várias partes do Brasil, inclusive já veio aqui de Manaus, né? E no possível aqui a gente vai citando, né? Bom, um abraço para todos, viu, pessoal? Obrigado aí pelo acesso de vocês. E antes de começar definitivamente a parte de perguntas e respostas, vou comentar com você já ficou sabendo, né? Nós fizemos a chamada na nossa página no Facebook, na página do Facebook da Revista Mecânico, e lá colocamos uma foto, né, onde você estava revisando um procedimento, com uma aquecedora marcada, com mola, e essa mola estava sem o encolhedor. Rapaz! Que bom que gerou esse comentário, porque desperta esse assunto, certeza, né, entre as pessoas. Com certeza. Uhum. Então, assim, só para a gente deixar claro, o que a gente faz ali? Quando eu tirei a coluna do amortecedor do veículo e trouxe para a bancada, eu simplesmente tirei o torque de aperto da porca, para que depois, então, eu pudesse colocar o encolhedor para fazer a troca do produto, tá? Primeiro que, gente, não dá para trocar o amortecedor, principalmente no estrutural, sem utilizar o encolhedor, né? Porque é muito perigoso, e isso, assim, põe em risco diretamente a sua segurança. Eu já vi gente no mercado aí amarrando com arame, eu já vi gente no mercado fazendo várias situações perigosas, já soube também gente que sofreu acidente, comprimindo a mola. Então, gente, primeira coisa, é necessário a utilização do encolhedor, sim. Um encolhedor de ótima qualidade, verifique sempre os fixadores e tal, para garantir esse encolhimento, tá? Para ilustrar a situação, vamos pensar o seguinte: quando eu coloco um carro no elevador, eu tenho que tirar a roda desse carro. O que eu faço? Ainda quando o carro está no chão, quando ainda as rodas estão apoiadas no solo, eu vou lá e tiro o torque de aperto do parafuso da roda, né? Então, aquele atrito, né, aquele peso, ele me dá mais sobrecarga, ajuda a soltar, então, o parafuso da roda. A mesma coisa eu fiz ali. Sem colocar o encolhedor, eu só tirei a pressão do aperto, para que depois, quando eu colocasse o encolhedor, para que ficasse mais fácil. Mas só essa observação mesmo, tá? Mas quero deixar bem claro, tem que utilizar aí o encolhedor de mola, porque sem ele não dá para trocar aí um amortecedor de uma estrutura, né? Correto. Mas, assim, o bom que gerou, né, despertou isso para ele, porque as pessoas, elas ficam atentas. Ligadas, né? Nós explicamos que, aliás, só uma imagem ilustrativa e depois colocamos a foto, né? Inclusive tem vídeo, né, que você já fez com a gente, utilizando o encolhedor e tudo mais. Aí a gente convida todos a assistirem o vídeo, né, para ver a sequência, né? Porque aí depois que eu tirei o torque de aperto, aí eu entrei com o encolhedor, expliquei até a posição do encolhedor, né? Tem a posição ideal, depois lá mostra eu encolhendo a mola, já? Então, para você ter um complemento aí
dessa história, assista o vídeo lá do mecânico. É só procurar no nosso canal, youtube.com.br mecânico online, você vai ver lá várias matérias que o Juliano fez para a gente de procedimento de troca de amortecedor, e vai ver utilizando o encolhedor com certeza. Mas vamos lá. O Joel Quadros, ele está querendo saber por que a Monroe não traz para o Brasil um portfólio maior de amortecedores para veículos premium. É Joel o nome, né? É, Joel Quadros. Joel, eu agradeço aí, né, a sua pergunta, tá? E aí eu quero te convidar também a entrar em contato com a gente, ou até entrar no nosso site mesmo, que é o www.monroe.com. A gente tem ali uma linha de amortecedores, a gente tem uma gama muito grande, inclusive para a linha dos importados, a gente tem aí a maior cobertura de mercado, tá? A gente tem carros como BMW, da linha Audi, os Renault e Peugeot importado. Hoje a Monroe ela tem uma cobertura muito grande. Muitas vezes ela não fabrica esse produto no Brasil, mas ela traz de fora. Tá? O que muitas vezes acontece é um carro que a gente não tem uma frota muito grande. É um veículo que não tem tantos veículos rodando no Brasil. Então, o que a fábrica faz? Ela vai fazer uma conta de que o investimento para fazer aquele amortecedor, ele, né, não vai ser competitivo. Então, ela tem a opção de não lançar para aquele veículo, entendeu? Muitas vezes pode ser que, né, a gente caia nessa continha aí que a fábrica faz, tá joia? Mas já entra em contato com a gente, você vai ver lá que a gente tem para praticamente aí mais de 95% dos carros que rodam no Brasil, inclusive para esses modelos que você citou aí como primo, tá? E também nós não estamos mais vivendo naquela época que você só tinha 4 fabricantes de veículos no país, né? Realmente fica difícil você conseguir atender 100% da frota que circula. Né? Qualquer marca que fala eu tenho 100%, olha, é muito difícil, né? É muito difícil, realmente tem muitos carros rodando. E aquilo que a gente comentou, muitas vezes tem o mesmo carro, mas muda a motorização e eu tenho que ter um amortecedor específico para eles, então é muito mais peças que eu tenho que produzir, tá joia? Mas a Monroe está sempre trabalhando, só para você ter uma ideia, esse ano já foram aí vários lançamentos, vários amortecedores novos, e a ideia é sempre estar acima dos 95%, muito perto aí do que seria, né, os 100%, tá? A gente trabalha, assim, exaustivamente para estar lançando produtos novos no mercado. O Vinícius Almeida de Oliveira, ele está perguntando se existe um catálogo de aplicação dedicado para as oficinas. Sim, a gente tem o catálogo, tá? A gente tem o catálogo de aplicação. Esse catálogo, quando a gente faz o catálogo, a gente pensa realmente em facilitar a sua vida, né? É colocar ali o modelo do veículo, é colocar a especificação, é colocar um desenho da dianteira, da traseira, né? Colocando ali os códigos daquilo que é hidráulico, daquilo que é pressurizado. Então, ali a gente tem esse catálogo. E aí, então, eu te convido a fazer o seguinte, entre em contato também lá com a gente, através do Monroe Resolve. Você pode solicitar um catálogo lá para a gente e a gente manda para você esse catálogo para que você tenha e possa ter aí as aplicações corretas a partir de agora. Tá? A gente tem, e não só na linha da Monroe, mas também, né, da linha Monroe Axis, da linha da Walker, né, que a gente está vendendo catalisadores agora para o mercado de reposição, então a gente tem as 3 linhas em catálogo. Tem no site também, se ele quiser, muitas vezes, né, a pessoa não quer olhar o catálogo, agora tem no site, o catálogo online, também é uma forma aí dele conferir as aplicações. Venda, gente. Venda, gente. E o João Carlos agora pergunta sobre aquela questão dos amortecedores revolucionários. De quem é a responsabilidade de fiscalizar as empresas que fazem isso? A fiscalização ela poderia ser feita pelo próprio Inmetro, né? Pelos fiscais do IPEM. Né? Porque se um produto industrializado é vendido de forma errada, de forma que interfira diretamente na segurança do veículo, então essa fiscalização poderia ser feita por eles. Mas a fiscalização é muito precária e esse mercado ainda existe, mas, assim, eu vejo que os próprios motoristas, os próprios proprietários de veículos estão já alertados quanto a isso, sabe? Porque é aquela história, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, quando o cara vê a amortecedora a R$15, pô, não pode ser verdade, né? Então, aí, esse mercado, esse perfil, ele tem mudado bastante. No final do ano, a gente fez uma reportagem para uma emissora de televisão, onde ela trouxe para a gente um amortecedor recondicionado, que ela comprou no mercado aí, e a gente comparou com um amortecedor novo. Então, a gente abriu o amortecedor, viu a cor do óleo, a gente comparou as cargas, realmente é uma diferença brutal, tá? Então, né, não caiam nessa armadilha, porque realmente vocês podem ter problemas
colocando o amortecedor recondicionando aí no carro do cliente. E o João Ferreira está perguntando qual é a validade de um amortecedor no estoque. Na verdade, não tem uma validade definida. A única coisa que a gente pede para você é que quando você for montar uma peça, ela pode estar 5, ela pode estar 10 anos ali no estoque, você faça ali o escovamento, você faça a sangria, faça a equalização, tá? Eu vou até aproveitar e fazer rapidamente aqui, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, esse amortecedor está parado lá no seu estoque há 5, 10 anos, e agora você vai fazer a instalação dele no produto. Vai fazer a instalação do produto no veículo, né? Melhor dizendo. Então, tira da embalagem, coloca ele em pé, é nessa posição que ele vai estar trabalhando lá no veículo. Então, põe ele em pé, você vai abrir o amortecedor, ó. Abre até o final. Depois que você abrir até o final, você vira o amortecedor, e aí então você vai fechar a peça. Então, para cada movimento de abertura e fechamento, vai ter completado um ciclo. Aí, novamente, vou lá, abro o amortecedor, vou até o final, depois viro e fecho, vou ter completado 2 ciclos. E a ideia aqui é completar de 3 a 4 ciclos. Então, voltando à pergunta dele, Edson, quando eu fiz isso, eu dei uma lubrificada no retentor, né? Eu já dei ali uma movimentação no pistão para que ele pudesse ali passar pelo tubo interno. Então, teoricamente, se o amortecedor está apto, se não apresentou nenhum ruído, se não apresentou nenhum travamento, pode montar tranquilamente, o amortecedor vai responder perfeitamente no trabalho dele de absorver as oscilações. Até porque, Edson, a garantia do amortecedor, ela começa a contar no momento que ele for instalado. Correto. Entendeu? Não da data de fabricação dele, mas uma forma de provar que, né, o amortecedor não tem uma data de validade. Uma data de validade específica. Se tivesse, estaria marcado Se tivesse, estaria marcado. Na caixa. O Paulo Ricardo da Costa, ele está perguntando o seguinte, se as molas GNV diminuem a vida útil do amortecedor. Então, é uma pergunta muito interessante, porque no portfólio da Monway, a gente tem até alguns amortecedores específicos para GNV. Né? A gente sabe que quando o consumidor final, o dono do carro, ele transforma o veículo para gás natural veicular, a gente tem a instalação do cilindro, que pesa em média aí de 70 a 80 quilos, né? Então a gente já tem uma alteração na suspensão do carro, e aí então, né, o pessoal me colocou para vender no mercado uma mola específica para ele. Então, se você monta a mola específica para GNV, mas mantém o amortecedor original, aí eu posso ter problema, principalmente com limitação de custo, tá, Edson? Eu posso ter aí com o amortecedor, né? Ou ele vai dar a abertura extrema dele, né, a abertura máxima dele, ou senão também ele vai dar um fechamento total e aí poderá até danificar a peça, tá? Então, se você tem um carro GNV, ou você está fazendo a manutenção do carro GNV, o ideal é que você tenha a mola específica para GNV e também um amortecedor específico para ele, tá? Porque aí, né, porque aí os fabricantes levaram toda essa engenharia no desenvolvimento da peça, para que ela possa responder o mais perfeito possível lá no carro. E o mesmo ocorre com o blindado. Blindado, rebaixado, né? Rebaixado, então, é outra coisa também que acontece muito no mercado brasileiro, tá? O pessoal, então, né, abaixa a dianteira do veículo, ou muitas vezes trocando a mola, ou muitas vezes cortando a mola, a gente já vê muito isso, ou ele esquenta a mola, diminui o tamanho. Tem ainda hoje em dia as suspensões com rosca, né, que você regula a altura do prato. Agora pensa bem, ó, você tem ali, né, que é uma amortecedor que está trabalhando na suspensão, e a posição de trabalho dele é essa, ó. O pistão aqui, na verdade, ele tem que estar no meio, para que ele tenha o mesmo espaço para abrir e o mesmo espaço para fechar. Quando eu rebaixo o carro, ó, eu jogo isso para baixo. E se eu estou abaixando lá a dianteira, ó, eu estou jogando o pistão para baixo. Então a incidência de dar um final de curso é muito grande, ó. Você vai pegar e vai bater aqui na sua limitação. Por isso que uma outra evidência é que batente, que na verdade é limitador de curso, em carro rebaixado, dura muito pouco. E nesse movimento ele vai estar sendo sobrecarregado, tá? Então, carro blindado, rebaixado, na verdade, qualquer alteração que você faça na suspensão, na carroceria, afeta diretamente a suspensão do carro. E sem contar também a legislação, né, que hoje em dia para rebaixar um carro tem que ter todo um processo, né, inclusive vai ser avaliado pelo médico e tudo mais, né? Bom, o Marcos Rodrigues está perguntando com quantos quilômetros deve se trocar as molas? Uma pergunta também muito interessante, né? Mas o que eu vou falar para você? Olha,
quando eu comecei nesse ramo, eu sempre escutava o seguinte: a cada 2 trocas de amortecedores, você troca um jogo de mola, né? Então, isso podia variar entre 80, 100, até 120 mil quilômetros, ok? O que a gente está falando hoje? Como a mola trabalha em conjunto, diretamente com o amortecedor, sempre que você perceber que tem alguma coisa de errado na mola, já faça a substituição. Então, o que você pode perceber? Por exemplo, se você tem marca entre os elos da mola, né? A mola começa a fechar excessivamente com a carga fraca e ela começa a marcar ali. Então, isso é um indício de troca. Já pega e substitui a peça. Outra coisa, oxidação. Também é outra coisa que você tem que trocar. Se a tinta estiver descascada, aí você também faz a troca. Então, sempre, já que você vai fazer a manutenção agora, revisando o amortecedor a cada 10 mil, aproximadamente, aproveita e também revisa a mola. A hora que for possível trocar, aí faça a substituição. Lembrando o seguinte, ó, isso é muito importante, Edson. Qual é a função da mola? É sustentar, é segurar o peso do veículo. Tá? Isso está muito claro. Aí eu faço uma pergunta. Quando o carro está parado lá na garagem, quando o carro está parado lá na rua, a mola está trabalhando? Se ela está sustentando o peso do veículo, ela está trabalhando, está recebendo carga ali. Sim. Então é um componente que trabalha 24 horas por dia. Então por isso que é importante você sempre fazer uma avaliação, para que também, quando for necessário, você possa trocar esse componente, tá? Bom, aí você também já respondeu a questão do Francisco Santos de Souza, que pergunta como diagnosticar as molas. Como diagnosticar a mola, né? É sempre importante, né? Tem outra questão também, a pessoa pergunta, eu tenho que trocar os dois? Tem que trocar amortecedor e mola? Né? A gente tem que ter muito cuidado nessa questão, porque se a gente colocar que é obrigatório, fica parecendo uma venda casada. Sim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso daí, tá? A recomendação existe? Ela existe. Já que os dois trabalham em conjunto, a recomendação seria ali trocar o conjunto de mola, amortecedor. Então, sempre faça essa avaliação e quando você detectar alguma coisa, pega e troca a peça para que tudo fique 100%. O Márcio Lioto, ele está perguntando como que se procede a assistência técnica quando o amortecedor apresenta aí algum problema dentro do prazo de garantia. Olha, também é uma pergunta excelente. Mas o que acontece? Quando você tem aí um amortecedor instalado no veículo, ele está dentro do prazo de garantia e ele apresenta algum problema, primeiro, a gente pede para que você entre em contato com o Bom Resolve, que é o 0800. Ali a gente vai fazer uma série de verificações, tá? Desde que a quilometragem, a data, se elas estão dentro do prazo, se a aplicação está correta, né? Para a gente saber se foi aplicado o amortecedor certo ali naquela situação. Agora, quando for preciso fazer uma assistência técnica, a gente tem duas situações. Ou a gente recomenda que o veículo seja levado em uma revenda credenciada da Mongo, né? Pelo Brasil inteiro a gente tem várias lojas, vários autocentros que são treinados para isso, para avaliar esse produto, e aí poder dizer se a peça está boa ou está ruim, ok? Ou se não mesmo, dependendo do caso, a gente pode enviar um técnico nosso, um analista da própria Mongo, para que seja feita essa avaliação, tá? E aquela regrinha básica, se for constatado defeito de fábrica, a gente vai trocar o produto porque está na garantia. Agora, se nessa avaliação for constatado que foi um defeito provocado, ou por má instalação inadequada, ou até mesmo por adulteração aí das características originais do carro, aí então não tem garantia. Tá? Agora, essa pergunta aqui do João Fernando Monteiro, eu tenho certeza que vai servir para confirmar exatamente, né, o que a gente está falando desde o começo, né, que independente da situação, você tem que colocar peças de qualidade, tem que incentivar o seu cliente a colocar peças de qualidade. A pergunta dele é a seguinte: no caso da garantia, quem paga a nova desmontagem e montagem dos novos amortecedores? Então, daí a importância a gente ter sempre peças, né, que sejam de procedência, peças de qualidade. Eu sempre digo o seguinte, né, Mongo não é uma marca de preço, Mongo é uma marca de qualidade. Você paga um pouco mais, pode falar um pouco mais, é um preço justo pelo produto, né? Mas esse valor, na verdade, ele vai tirar uma futura dor de cabeça do mecânico, né? Porque é um produto de qualidade, que foi feito de acordo com a característica do veículo e tal. E nesse caso, que é bem específico, né, quando a gente tem um processo aí, um procedimento de garantia, então o que a gente faz? A gente indica uma revenda credenciada Mongo, porque ali a gente faz toda a negociação já para absorver aquela mão de obra, tá? A gente já tem esses postos já definidos,
para que não tenha nenhum ônus para o cliente ou também ali para o profissional. Isso no caso de garantia. Isso no caso de garantia, né? Mas a responsabilidade é do mecânico. É do A mecânico. responsabilidade é do mecânico. Se no caso ele não está usando uma peça, por exemplo, de qualidade, que ele tiver que fazer o retrabalho, com certeza ele não vai cobrar por esse retrabalho. Ele passa a ser prejuízo, né? Eu penso, Edson, que o mecânico, na verdade, ele é o farmacêutico lá da farmácia. Ele é o responsável, entendeu? É ele que vai decidir o que ele vai colocar no carro, de que forma ele vai fazer a instalação. E ele também, de certa forma, tem que ser responsável por isso, né? Sim. Porque se eu levo o carro no meu mecânico, um exemplo, né? Eu quero ter confiança nele, eu quero sair daquela oficina com o meu carro andando de forma perfeita, eu quero ter segurança de poder viajar e não ter problema. Então, a gente também precisa dividir essa responsabilidade com quem aplica, com quem está trabalhando aí no segmento, tá? Importante isso. Com certeza. E o Marcos Rodrigues, ele está perguntando se os amortecedores são testados em 100%. Olha, aquela pergunta bem legal que está surgindo, né? Seguinte, quando a gente vai fazer o amortecedor, a gente faz primeiro a haste, a gente faz o tubo, a gente monta as válvulas, né? Tudo de forma separada. E aí depois eles vão para dentro de uma célula onde é feita a montagem final. É onde a gente reúne todos os componentes e faz aí, então, essa montagem final, ok? Essa célula é fechada, ela é climatizada, não pode ter entrada de nenhuma sujeira, porque isso pode interferir aí, né, sensivelmente na pressão do amortecedor. Então, aí os nossos operadores, eles montam o produto, depois é colocado o óleo, depois é colocado o ar ou o gás, e aí depois, então, Edson, essas peças são 100% testadas. A gente tem uma máquina lá, que é uma diagramadora, é ela que vai medir a carga do amortecedor. Então, a máquina, ela movimenta o amortecedor, né, exerce o movimento de abertura e fechamento. Ali tem um resultado na tela do computadorzinho ali da máquina. Se a peça estiver ok, o próximo passo, então, é fazer a solda final. É onde, então, a gente faz aí, né, o fechamento da peça e depois aí ela vai para a pintura. Se for detectado algum tipo de problema, então, aquela peça é identificada, né, ela fica ali numa caçamba bem específica, e aí depois o pessoal vai tentar descobrir, então, o que aconteceu, tá? Mas 100% das peças são testadas. É claro que tem uma hora ou outra que passa algum defeitinho, às vezes pode ser no transporte, ou no manuseio, enfim. Mas os padrões de qualidade são os mais altos ali, definidos pela nossa fábrica. O João Fernando Monteiro está perguntando se existe disponível uma tabela de cada amortecedor como nos Estados Unidos. Aí, na verdade, está perguntando qual é a fórmula da Coca-Cola, né? Porque esse é, na verdade, aí um segredo de engenharia, tá? Na verdade, isso não é colocado à disposição, né, do mercado, ok? Porque cada fabricante vai definir uma carga do amortecedor e até se a gente fizesse isso, seria muito provável, né, que os recondicionadores, imagina essa informação na mão dos caras que recondicionam, né? Exatamente. Seria muito possível o pessoal tentar aí, né, imitar os produtos e não fazerem, na verdade, um desenvolvimento bem detalhado e específico para produzir aquela peça, tá? Então, infelizmente, a gente, né, não coloca isso à disposição, porque é um segredo de engenharia mesmo. Você falou em desenvolvimento. Como é que funciona o desenvolvimento da fabricante de veículo com a fabricante do amortecedor, que no caso é a Monro? Ela chega a pedir especificamente, olha, preciso que ele seja assim? Sim. Ou vocês desenvolvem e oferecem? Na verdade, a gente diz que ele é feito a 4 mãos. Por quê? Tem as 2 mãos da montadora e tem as 2 mãos da Monro, né? Então, a gente pode delimitar da seguinte forma. A primeira fase é o projeto. Então, a montadora e a Monro, elas vão começar a desenhar ali o projeto do amortecedor. Nessa hora, a gente leva em consideração, então, a altura do carro, peso, distância entre eixos, tem uma suspensão e tal, né? E a gente tem um software, né, um programa de computador, que com essas informações a gente já vai criando ali, basicamente, o formato do amortecedor. Tá? Então, a gente começa a ter uma ideia ali de como vai ser o amortecedor, mas tudo em parceria com a montadora. A montadora também ela vai começando, né, a ajudar a gente nesse desenvolvimento. Depois disso, a gente faz algumas simulações, como resistência de material, fadiga, né, para evitar que eu chegue lá na ponta, depois que o amortecedor estiver pronto, e eu descubra um problema.
Então, tem também outro software que é específico, que simula a movimentação da peça lá no carro, e ele vai definir, pô, de repente eu tenho aqui uma falha no processo de solda, eu preciso mudar o material, eu preciso aumentar o cordão de solda. Então, tudo isso o software vai dizer também, né? Depois que a gente tem esses dois processos, no projeto das simulações, aí eu vou construir um lote de peças que a gente chama lote piloto, tá? A gente vai construir algumas peças seguindo aquela norma, seguindo aquela especificação, e essas peças serão testadas. Primeiro, em máquinas, como a diagramadora, que eu respondi a pergunta agora há pouco, né? Então, o amortecedor ele vai ser lá movimentado para verificar carga, resistência, temperatura e outras coisas mais. A gente também tem lá na fábrica uma câmera anecoica para emitir o nível de ruído que o amortecedor faz, né? E sempre que tiver alguma correção, a gente volta lá para o primeiro estágio. Então, é um processo bem rigoroso. Se foi aprovado no teste lá das máquinas, aí a gente tem cuidado, isso é um diferencial da Monve, de montar o amortecedor no carro para testar. Okay? Então, quando é mercado de reposição, a gente pega um carro, monta o amortecedor no carro e sai para rodar para fazer o teste. Quando é montador, então, a gente tem um ônibus, que é um laboratório móvel, é uma mini fábrica desse ônibus, que vai até o campo de provas da montadora e ali, em parceria com os setores de engenharia, suspensão, eixo dianteiro, eixo traseiro, eles vão fazer a validação final daquele amortecedor. Você mostrou imagens de ônibus, né? Na abertura da palestra que eu tenho uma imagem desse ônibus. Então, muitas vezes, o engenheiro pode falar, eu quero um amortecedor um pouco mais solto, eu quero um amortecedor um pouco mais preso, então a gente tira o amortecedor, leva para dentro do ônibus, faz o acerto, né, monta de novo no carro, e agora, engenheiro? Tá bom? Ah, agora tá beleza. Aí, então, a gente finaliza o processo, e aí, então, o projeto vem para fabricação em larga escala para dentro da Monve, tá? Então, sempre é feito em parceria, e também, só complementando, os amortecedores da reposição, eles seguem os mesmos padrões do original, tá, gente? Aquilo que eu já tinha falado antes, mas quero reforçar isso. O mesmo amortecedor que você vende na reposição para o seu cliente é o mesmo que é vendido lá na concessionária. Exatamente essa pergunta do Anderson Mendes. Ele pergunta se é verdade que há diferença de desempenho entre o amortecedor genuíno e o original. Se há diferença? Sim. Olha, pelo produto em si, no desempenho, né? Essa diferença ela é mais provocada por quê? Vamos pensar o seguinte, eu comprei um carro 0 km, né? Então, vamos desenvolver um amortecedor para ele, e todas as peças da suspensão daquele carro estão, como a gente diz aí, zeradas, né? Estão em perfeito estado de funcionamento, ok? Aí eu rodei 40, 50, 60, 80 mil quilômetros com aquele carro. Recolho ele para a oficina e vou trocar o amortecedor. Então, eu pego o amortecedor da Monte, vai seguir o mesmo padrão do original, coloco lá no carro. O que vai acontecer? O amortecedor é novo, mas a suspensão ela já tem um certo nível de desgaste. Então, muitas vezes não vai ter a mesma resposta que teve, né, quando era original. Tá? Então, essa diferença ela pode ser provocada pelo estado em que está a suspensão do veículo, e não propriamente pelo produto. É que o amortecedor faz parte do conjunto de suspensão. Né? A gente não pode atribuir só para ele, né? Exatamente. O que acontece muitas vezes, quando o cara troca o amortecedor, quando o cliente troca o amortecedor, o dono do carro troca o amortecedor, ele começa a escutar barulhinho. Mas peraí, antes não escutava esse barulho, não escutava esse ruído, aí ele volta na oficina. O que aconteceu? Com o amortecedor novo, a suspensão agora ela ficou mais rígida, ela ficou mais robusta. Então, qualquer item agora que está danificado lá, um terminal, uma bieleta, um buchinho, uma bucha de bandeja, ela começa... Aí vê, tô aqui, eu tô desgastado, eu quero ser trocado. Então, isso é facilmente percebido quando a gente coloca um amortecedor novo no carro. O Juliano Reis quer saber qual a quilometragem recomendada para a substituição do amortecedor para linha pesada. E ele disse que onde ele trabalha, ele troca vários amortecedores por semana e reparou que em alguns veículos a vida útil do amortecedor é inferior a 50 mil quilômetros. Então, aí nesse caso, a gente precisa ver em que condição ele está sendo utilizado, né? Se de repente ele não está, se de repente o curso dele está muito bem, né, alinhado, se o pistão está na posição central, se as buchas não estão sobrecarregadas, porque na linha pesada, eu não sei se é o caso dele, né, mas enfim, na linha pesada a gente tem muito problema de fazer as famosas adaptações. Tá? Que aí, né, o pessoal vê o mesmo tamanho, tal, o mesmo diâmetro de corpo, vai lá e monta um amortecedor diferente do que deveria ser. Ok? Agora, nesse caso dele, se a gente tiver alguma configuração em que tudo está correto,
tudo está perfeito, né, a aplicação está correta, entra em contato com a gente manda um técnico lá, vamos analisar, vamos avaliar, vamos ajudar a enxergar o que pode estar causando esse desgaste prematuro aí do amortecedor. E sobre a vida útil dele, Edson, é aquela questão, né? Vai depender muito de como ele está sendo utilizado mesmo. Né? É difícil falar 40, a gente sabe que na linha pesada, na faixa aí média de 80 mil quilômetros, é uma quilometragem assim, que começa a gerar troca, né? O Fabiano Silva pergunta sobre o escovamento, se é feito antes da montagem. Sim, sempre antes da montagem. Né? Não só para amortecedor novo, mas também para amortecedor usado, né? Porque através da equalização é o que vai garantir que o amortecedor funcione logo nos primeiros minutos de uso, entendeu? Então aí tem que ser feito linha leve, linha pesada, enfim. Qualquer amortecedor tem que ser equalizado. O Osami Bezerra quer saber qual é o principal fornecedor de amortecedores Monra no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, ele quer encontrar um cliente, né, para poder comprar um amortecedor lá, isso? Um distribuidor, ou uma peça e tal. Qual é o nome dele? Osami Bezerra. Osami é o seguinte, te convido também a ligar no 0800, a gente tem lá uma indicação para te dar, a gente vai pegar toda a região norte ali, e a gente pode passar para você sem problema algum, tá? E o Cláudio Oliveira Carvalho, ele está dizendo que gostaria que a Monro Axios tivesse instruções de como trocar buchas corretamente. Se tiver ferramentas ou dispositivos, né, colocar isso à venda. Primeiro, assim, as instruções elas serão disponibilizadas no canal Monro Axios Informa. Esse trabalho, na verdade, começou com o Monro, tá? A gente começou a fazer o Monro Informa um pouco mais cedo, e agora a gente está aí introduzindo o Monro Axios Informa. Então, essa informação também vai estar em vídeo, né? Ele pode estar acessando lá também o canal, para ter aí as informações de que ele precisa. E a comercialização de ferramental, ela fica realmente um pouco prejudicada, por quê? Porque a Monro não comercializa esse tipo de ferramenta, né? E ela também, assim, não se sente muito confortável em ser simplesmente seria assim, uma atravessadora desse mercado. É claro que quando a gente recebe clientes lá, mecânicos, né, ou profissionais de auto center e tal, o pessoal sempre pede uma indicação, a gente até fala, tal, né, essa ferramenta é de ótima qualidade, pode comprar essa, que tem uma alta durabilidade, enfim. Mas é muito complicado a gente começar a vender esse tipo de produto aí, porque, né, o nosso know-how é fabricar e vender amortecedor, né, vamos dizer assim. Mas nada impede que também, através dessa pergunta dele, a gente possa abrir esse questionamento e de repente, lá, a gente pensar numa solução. O Rafael de Miranda Fontes, ele quer saber qual a melhor forma de diagnosticar as folgas em buchas, coxins e amortecedores. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com bucha, tá? Diagnosticar folga em bucha é muito interessante, ok? O que você vai fazer? Você vai levantar o carro no elevador, e aí com a utilização de uma espátula, ou até mesmo aí de uma alavanca, de um pedaço de tubo ou barro, você vai forçar o componente ali, vai forçar a bandeja, né? Tanto no sentido vertical como horizontal, para perceber se existe algum tipo de folga. É claro que também é necessário fazer uma inspeção visual, para ver se a borracha não está cortada, deformada, ou até mesmo solta ali, né? Dentro do tubinho metálico interno, tá joia? Então, esse daí, para fazer bucha, ele é bem eficiente. Na questão do coxim, o que a gente pode fazer também? Com o carro levantado, você pode pressionar com o amortecedor para cima e para baixo, ok? Se você perceber que é uma folga grande, aí sim você pode ter um problema em coxim, tá? Alguns carros, alguns modelos, é muito comum você ter uma folga pequena. Então, você força aí essa coluna, né? Porque quando você colocou o carro no elevador, a suspensão abriu e ele gerou aquele espaço. Tá? O que não pode realmente ver é uma folga muito grande. Para detectar coxinha, tem uma outra dica que é muito legal. Com o carro agora no chão, você vai colocar o dedo, vamos imaginar que essa daqui fosse, né, a fixação superior do amortecedor. Você vai colocar o seu dedo em cima ali da haste do amortecedor, e aí você vai pedir para alguém chacoalhar o carro, balançar o carro, ok? Se você perceber que a movimentação do amortecedor está sendo feita no sentido vertical, é porque está bom. Agora, se você perceber que a movimentação do amortecedor está sendo feita no sentido horizontal, aí você vai ter problema aí no coxim. Ok? Aí você vai ter realmente que fazer a substituição da peça. Já no amortecedor, a gente pode ter dois tipos de folga, né? Uma folga que é gerada
uma folga que é gerada no movimento aqui vertical, né, que é um problema bastante sério, que tira a carga do amortecedor, ou você pode ter também uma folga aqui no sentido horizontal, certo? Mas essas folgas só serão detectadas se a gente desmontar a peça do veículo e fazer aí, né, esse exame manual. Aí não vai ter jeito mesmo, ok? Então essa folga aqui no meio sangra a peça, põe no meio aqui e depois faz esse movimento. Se você perceber que a pressão está contínua, está ótimo. Abra o amortecedor e movimente lateralmente. Se essa folga estiver grande, e tiver até aquele barulho, né, de uma peça metálica batendo na outra, aí realmente precisa de substituição. Ok? Juliana, tem uma pergunta aqui do Maximiliano Soraco, que é uma situação muito interessante. Ele está perguntando se existe algum canal que pode ajudar ele a dimensionar amortecedores para um veículo que puxa um reboque, como uma lancha, por exemplo. Aquela situação de veículos especiais, eu completo isso, né? Como a Mongo trabalha com veículos especiais? Nesse caso, então, se for uma demanda assim, muito grande, né, a gente aciona o pessoal de engenharia, ok? Aí o pessoal de engenharia, então, vai avaliar todo esse projeto, vai avaliar a carreta. Acontece com muitas máquinas agrícolas também, Edson, essas aplicações especiais. Mas, então, é acionado o corpo da engenharia, a engenharia vai avaliar tudo isso, vai projetar um amortecedor específico para ele, e aí, então, se for viável, vai colocar aí para comercializar no mercado, né? Vai colocar aí para vender no mercado. É basicamente isso que vai acontecer, entendeu? Porque são coisas bem específicas que precisam realmente do acompanhamento dos nossos engenheiros. Bem, então, vamos encerrar? Mas já? Passa tão rápido, né? Vamos encerrar. Passa tão rápido. Eu quero, nesse encerramento, agradecer muito a você, Juliana. Agradecer a todos vocês aí, a você que acompanhou com a gente até agora, desde o início. Nós, infelizmente, até peço desculpas, não consegui falar os vários estados aqui do Brasil que participaram com a gente, porque a interação é muito rápida, até ela vai subindo e descendo, você perde, mas nós temos aí pessoas de várias partes do Brasil participando com a gente. Então, eu quero agradecer muito você pelo seu carinho que você tem com a Revista Mecânico, com toda a equipe aqui que trabalha, está sempre acompanhando aquilo que a gente está fazendo. Agradecer também você, Juliano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero publicamente parabenizá-lo pela iniciativa, né? É sempre muito bom levar conteúdo, levar informação para o mercado automotivo, para que eles se sintam preparados, porque o mercado hoje muda constantemente, né? Hoje os carros estão cada vez mais tecnológicos. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de estar se relacionando com esses mecânicos e dessa forma, então, trazer essa informação, né? Eu fiquei bastante surpreso com o nível de perguntas, olha só, perguntas caprichadas, que realmente, né, mostram que o pessoal está antenado, está ligado às novas demandas, e sempre continuem assim, né? Não só nas palestras da Mongo, mas em outros fabricantes que vão, com certeza, aparecer aqui, continuem prestigiando aí o mecânico ao vivo. Forte abraço! O pessoal que quiser ligar lá no 0800 para tirar qualquer outras dúvidas, fiquem à vontade, a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Nesse encerramento, eu quero aproveitar, Juliano, e passar algumas situações que nós estamos vivendo aqui na Revista Mecânico nesses últimos tempos, né? Já fizemos um comunicado oficial, a Revista Mecânico agora também é editora, enfim, que edita a Revista Mecânico, agora também é proprietária da Revista Carro. A próxima edição da Revista Carro, que chega nas bancas, já está sendo feita aqui por enfim. Vamos estar na Automec também junto com vocês, né? Teremos lá o nosso stand. Nesse stand temos um projeto atualizado, onde você, de toda a parte do Brasil, dos países da América do Sul, do mundo todo, que visitar a Automec, porque a Automec é uma feira internacional, pode participar do projeto Atualizar, que nesse projeto Atualizar você vai ter as palestras técnicas, vai sair lá com o seu certificado de participação. Temos uma outra situação muito interessante, porque afinal de contas não é só de trabalho, né, que vive o homem. A Revista Mecânico está promovendo baterias de kart dos mecânicos que visitarem a Automec. Então você, estando na Automec, vai lá procurar a sua oportunidade de participar dessa bateria de kart. Além disso, lançamos no domingo uma campanha via Facebook que está tendo uma repercussão sensacional, que é o orgulho de ser mecânico. Então, convido você
que está acompanhando a gente agora ao vivo, dá uma passada no nosso Facebook, facebook.com/omecânico, e procura lá a campanha Orgulho de Ser Mecânico. Curta essa campanha e deixe a sua mensagem com o nome da oficina que você trabalha, o estado que você, de que estado você é. Deixe a sua mensagem dizendo o porquê que você tem orgulho de ser mecânico, que é exatamente uma maneira que nós encontramos de chegar um pouco mais próximo de você e valorizar essa profissão que é realmente muito importante. A revista Mecânico são 70 mil exemplares que circulam pelo Brasil inteiro. Você normalmente tem acesso à revista Mecânico nas melhores lojas de autopeças do Brasil, que distribuem a revista. Quando você faz a sua compra, ele vai entregar a revista. Visite também o nosso portal, omecânico.com.br, que é atualizado diariamente. O nosso canal do YouTube já ultrapassou 58 mil inscritos. Se você não está inscrito ainda, faça a sua inscrição, que você vai receber informação atualizada toda semana com os vídeos, e lá vai achar, inclusive, os vídeos que o Juliano já fez para a gente. E um detalhe, essa palestra do Juliano hoje, a partir de amanhã, já vai estar disponível no nosso canal do YouTube para você rever. Você que, de repente, começou a assistir e não conseguiu terminar, pode ver a palestra totalmente e indique para os amigos. Isso é bom disseminar essa informação, né? É isso aí. Então, eu quero agradecer também o Fábio Figueiredo, o presidente do Grupo IFI, ele que é o idealizador de tudo isso que você está acompanhando, Alexandre Vilela, que esteve aqui na nossa retaguarda, o Fernando Lari também, na nossa retaguarda, acompanhando tudo aí para que a gente conseguisse passar essas informações para você, o Demetrios, o Vanderlei Vicário, que começou a fazer um processo, mas sofreu um pequeno acidente no meio do caminho, não está hoje aqui junto com a gente, mas participa do processo também. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a próxima.